Hoje eu quero falar sobre a função do Espírito Santo na nossa vida. A Bíblia diz em Romanos 8:26 o seguinte: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. É bem verdade que nós nos vemos muitas vezes diante de Deus numa situação delicada, numa situação muitas vezes de difícil posição, de como devemos nos comportar e nos conduzir. As nossas fraquezas nos impediram de produzir resultados de oração, e se não fosse pelo nosso amigo, o ajudador, o Espírito Santo, com certeza nós já estaríamos vencidos nessa área da oração. Então, eu vou falar hoje a respeito de algumas características que definem nossas fraquezas. Primeiro é a ignorância, a falta de conhecimento da palavra de Deus. O inimigo sempre se aproveitará de nós nas áreas em que nós não temos conhecimento. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra de Deus diz: o meu povo é levado cativo por falta de conhecimento. E se nós não tivermos luz, entendimento e conhecimento, as nossas orações elas não passam do teto, porque elas não estão alicerçadas e fundamentadas na palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: por esta causa também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Veja, nós temos que orar para que nós possamos transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. E você pode me perguntar: mas como é que eu conheço a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada na sua palavra. Quanto mais da palavra você conhece, mais da vontade de Deus você também conhecerá. E depois é só alinhar a sua vida com a palavra de Deus, fazendo com que a sua vida seja um respaldo da prática da palavra, e com certeza sua vida de oração irá conquistar patamares em Deus, fervor e devoção como nunca vistos. Um outro problema, uma outra fraqueza que o Espírito Santo veio para nos ajudar é o obscurecimento da percepção espiritual. Nós somos muitas vezes naturais. Nós temos dificuldade de entender e de aceitar o reino espiritual. E quanto mais rápido nós termos luz e entendimento quanto às coisas espirituais, mais forte será a questão da nossa vida de oração. Em Efésios capítulo 1, versículos 16 a 18, Paulo diz: eu não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso entendimento, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Mais uma vez, como Paulo ora pelos Colossenses, ele também ora pelos Efésios, para que pelo Espírito eles possam ter os olhos do entendimento iluminados, para que eles possam receber o Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor. Veja, é através do pleno conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós vamos ser fortalecidos. Nós vamos ter um firme fundamento. E o Espírito Santo, ele foi dado para nos ensinar a respeito de todas estas coisas. O Espírito Santo, ele foi enviado para nos guiar a toda a verdade. Jesus, quando estava com os seus discípulos, ele disse: eu tenho muitas coisas para ensinar a vocês, mas vocês não podem receber agora. Porém, quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador. E quando ele vier, ele falará das coisas que eu não posso falar agora.
E o Espírito Santo veio, irmãos, e trouxe muita revelação. São 27 livros no Novo Testamento, homens ungidos e inspirados por Deus, que naqueles 27 livros traz tanta luz, dá tanto entendimento, mostra e revela a verdade de Deus, desvenda os mistérios que estavam ocultos na Velha Aliança, nos livros do Velho Testamento. Agora eles ficam claros e nítidos para aqueles que mergulham nas profundezas do Espírito, aqueles que têm os olhos do entendimento iluminados, que têm o discernimento, que têm a ousadia de buscar, que vai achar, que têm a ousadia de procurar, de prescrutar, de examinar as Escrituras e crescer no conhecimento, no pleno conhecimento da vontade de Deus. Esses homens farão proezas. E, irmãos, é esses homens que Deus quer usar nesses dias. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, nós precisamos buscar a palavra, nós precisamos nos consagrar, amém? De que Deus, Ele já nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. E nós podemos, pelo conhecimento da palavra, pela autoridade do nome de Jesus, pelo dobrar dos nossos joelhos e abrir as nossas bocas, fazer notório o mistério do Evangelho. Não limite a quantidade de conhecimento que você pode adquirir de Deus. E nunca pense que você conhece demais, porque por mais que você conheça, Deus ainda tem mais para te revelar. Romanos capítulo 15, versículo 14, o apóstolo Paulo diz: E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Louvado seja Deus, que a bondade, que a misericórdia, que a compaixão, que as manifestações do Espírito e que o conhecimento da palavra de Deus, ele caia sobre nós e que nós possamos ter os olhos do nosso entendimento iluminados, que nós possamos ter percepção espiritual, que nós possamos ter a sabedoria que vem do alto, que é tratável, pacífica, cheia de misericórdia e de bons frutos, para que no dobrar dos nossos joelhos e no abrir das nossas bocas, através das nossas orações, nós possamos vencer as fraquezas que o pecado trouxe à humanidade, distanciando o homem de Deus, fazendo com que o homem perdesse a referência do seu Criador. Mas, quando o Espírito ele é enviado ao coração humano, e esse Espírito ele não traz somente a revelação da criatura para com o Criador, mas o apóstolo Paulo diz que ele clama através de nós, dizendo: Abba, Pai. Essa expressão Abba é a expressão mais íntima do cuidado do filho para com o pai. E é assim que Deus quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, através da oração. Não somente aquela oração de servo para com o Senhor, não somente aquele relacionamento do escravo para com o dono, mas principalmente do filho para com o pai, porque Ele enviou o seu Espírito para habitar no nosso espírito, e esse Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 3, no versículo 1, ele diz assim: Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, em que fôssemos chamados filhos de Deus. Ele diz: e verdadeiramente somos seus filhos. E porque somos seus filhos, nós precisamos nos fortificar no Espírito, nós precisamos nos fortificar na palavra, para que as nossas orações elas sejam corroboradas com o poder de Deus, para que o reino de Deus seja estabelecido nessa terra. Eu creio, irmãos, que essa playlist sobre a oração eficaz, ela pode te ajudar bastante a você ter uma vida de oração mais consistente, mais fervorosa e mais poderosa, observando os resultados que o Senhor vai trazer na tua vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo está para nos ajudar e nós precisamos considerar essa ajuda.
Nós precisamos buscar essa ajuda. E nós precisamos aprender a fluir com esse companheiro, com esse amigo fiel que vai nos guiar a toda a vontade de Deus. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.